Glória a Deus. Quero ler aqui, irmãos, uma palavra de Deus que está em Salmo no capítulo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele me auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no ermo e no monte Mizara. Graças a Deus. Maravilha. Quero orar aqui, irmãos, um pouquinho, uns minutos de oração com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Ó Jesus, estamos aqui, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai querido. Ó Jesus, ó meu Deus, a Tua palavra foi lida nesta tarde, ó Pai. Ó meu Deus, que maravilha é a palavra do Senhor, meu Pai. Ó Jesus querido, ela é um alimento, ó Pai, para a minha alma. A Tua palavra, meu Pai, é alimento para a minha alma, ó Pai. Quão doce é a Tua palavra na minha alma. Ó Jesus querido, nesta tarde, ó Pai, de 2021, ó Jesus querido, nesta tarde, ó Pai, tão abençoada, meu Pai, essa tarde chuvosa que é mandada por Ti, a chuva para nós alimentarmos, meu Pai. Eu quero em primeiro lugar te pedir perdão, te pedir, meu Pai, perdão pelos meus pecados, meu Pai. Perdão, meu Pai, pelas minhas iniquidades diante de Ti e diante, ó Pai, do céu, ó Deus poderoso, ó Jesus querido. Que linda, meu Pai, é a palavra do Senhor. Como o nosso irmão Davi dizia: a minha alma tem sede do Deus vivo, como a corça tem sede por água, meu Pai. A minha alma tem sede de Ti. Ó Jesus, porque muitas vezes também a nossa alma, a minha alma está abatida dentro de mim, meu Pai. Mas ele lembrava do Senhor, ele lembrava do Deus poderoso, Deus de Israel, o Deus que nada é impossível para ele. E ele se tranquilizava, meu Pai, porque ele te conhecia, Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Pai, a Tua palavra é doce para minha alma. Que maravilha, meu Pai, é ter o Senhor do nosso lado, meu Pai. Quantas pessoas, meu Pai, não têm essa oportunidade de ter um Deus tão maravilhoso como o Senhor, meu Pai. Ó Jesus, o que seria de nós
sem o Espírito Santo, meu Pai? O que seria de nós, meu Pai, sem o Senhor da glória, sem o Senhor Jesus, meu Pai? Ó Jesus querido, nesta tarde, ó Pai, tão abençoada, meu Pai, por Ti, que foi dada, meu Pai, por Ti, meu Pai. Ó Jesus, olha por nós nesta tarde, ó Pai querido. Ó meu Deus, porque como nós precisamos do Senhor, meu Pai, como a minha alma precisa de Ti, ó Pai querido. Ó Jesus, levanta a minha vida para adorar o Teu nome, ó Pai. Nas madrugadas, nas caladas das noites, meu Pai, eu Te adorarei. Ó Jesus, que o Teu Espírito, meu Pai, venha sobre a minha vida e transforma a minha vida, meu Pai. Verdadeiramente serei transformado, serei uma testemunha do Senhor, meu Pai, aqui na terra, Senhor. Porque o homem, ó Pai, precisa de nascer de novo. Ele é necessitado, meu Pai, de nascer, meu Pai, do Espírito. Ele é preciso, meu Pai, nascer, meu Pai, do Espírito, meu Pai, e da água, Senhor. Ó Jesus querido, porque nós somos carne, nós nascemos da carne, meu Pai, e o homem só é nascido de novo através de reconhecer verdadeiramente os seus pecados diante do Senhor, meu Pai. Ó Jesus, o homem precisa, meu Pai, de nascer do Espírito, meu Pai, do alto, Senhor. O sábio dizia em tuas palavras, meu Pai, se o homem não receber algo da parte do céu, da parte, ó Pai, do Senhor, ele nunca enxergará os seus pecados, ele nunca enxergará, meu Pai, as suas falhas, e ele irá para o inferno, meu Pai. Ó Jesus, quando o Senhor, meu Pai, foi estendido ao céu, quando o Senhor, meu Pai, estava aqui com seus discípulos, meu Pai, e alguns, meu Pai, ficavam aflitos, porque o Senhor estava prestes a ir embora, meu Pai. E eles diziam, aonde tu vás, Senhor? Eu irei contigo. E o Senhor dizia, para onde eu vou, vós não podereis ir. Ó Jesus, mas o Senhor, com a tua misericórdia, como diz a tua palavra, em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 22, que as tuas misericórdias, meu Pai, se renova a cada manhã sobre a nossa vida. O Senhor dizia para eles, eu irei preparar-vos lugar, mas enviarei um Consolador para ficar contigo até a consumação do século. E é verdade, meu Pai, porque o Senhor enviou um semelhante a ti, igual a ti, meu Pai, que é o Espírito Santo, e Ele está conosco, meu Pai, aqui, meu Pai. Ele está conosco, meu Pai, nos ajudando nas orações. Assim diz, meu Pai, a tua palavra em Romanos, meu Pai, no capítulo 8 e no versículo 26. Ali está dizendo, meu Pai, a respeito do Espírito Santo, meu Pai, que ele geme, meu Pai, com gemidos inexprimíveis, por amor daqueles que o amam, meu Pai.
e Ele intercede porque nós não sabemos como orar. Ó Jesus, o Espírito Santo está conosco. Ele está conosco, meu Pai. E nesta tarde, ó Pai querido, nós pedimos para o Senhor. Ó Jesus, visita as almas perdidas, meu Pai. Visita as almas nesta tarde, ó Pai querido. Ó Jesus, vai em busca, meu Pai, das almas perdidas, meu Pai. Ó Jesus da glória. Ó meu Deus, tão glorioso, meu Pai, é o teu nome. O teu nome, meu Pai, está nas alturas, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que todo o poder está em tuas mãos. Ó Jesus, ó meu Deus, o mundo, meu Pai, está de cabeça para o ar, meu Pai. Ó meu Deus, mas o Senhor está com a tua igreja. O Senhor está com a tua igreja, meu Pai. Ó Jesus, nesta tarde, ó Pai querido, visita a minha vida, visita a vida daqueles, meu Pai, que estão ouvindo esta oração, meu Pai. Ó Jesus, este homem, meu Pai, está tão fraco, meu Pai, na fé. Este homem, ó Pai, que um dia te adorava, ele era fervoroso, meu Pai, na tua presença. Tudo para ele, meu Pai, era o Senhor. Ó Jesus, ele já acordava lendo a tua palavra, meu Pai, e orando ao Senhor, meu Pai. Orando ao Senhor. Ele te amava, meu Pai, mas devido aos pecados, às iniquidades, meu Pai, do seu coração, meu Pai, ele se afastou do Senhor. Mas o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é fiel. O Senhor não nos deixa, meu Pai querido. O Senhor não nos abandona, meu Pai. O Senhor é tão bom para conosco, para com a tua igreja, meu Pai. Ó Jesus, nesta tarde eu clamo por aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai. Por aqueles, meu Pai, que está perdido, que está, ó Pai, sem a tua presença. Eu clamo, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que está lá no mundo, meu Pai. Por aqueles, meu Pai, que não conhece a tua palavra, que não conhece, meu Pai, o teu nome, meu Pai. Ó, meu Deus da glória, como John Knox, meu Pai, na Escócia, meu Pai. Ele orava, meu Pai, continuamente diante da face do Senhor, clamando, meu Pai, clamando e clamando e clamando, para o Senhor, meu Pai, dar as almas, meu Pai, da Escócia, meu Pai, para ele. Aquele homem, meu Pai, era um homem de oração, era um homem cheio, meu Pai, do teu Espírito Santo, meu Pai. Aquele homem, meu Pai, não cessava de orar. Ele não cessava, meu Pai, de orar, meu Pai, porque ele cria na tua palavra. Ele cria, meu Pai, na palavra do Senhor. Ó Jesus, aquele homem, ele não cessava de orar, meu Pai. A história diz, meu Pai, que ele orava de dia e de noite, diante, ó Pai, do Senhor, meu Pai. Ó, meu Pai, e as orações daquele homem eram tão poderosas, meu Pai, que até, meu Pai, a rainha da Inglaterra dizia em tuas palavras que tinha mais medo, meu Pai, das orações de John Knox, meu Pai, do que de todas aquelas armas da Segunda Guerra Mundial. Ela falava essas frases, meu Pai, diante de ti, que tinha mais medo, meu Pai, das orações daquele homem do que das próprias armas da guerra, da Segunda Guerra Mundial, meu Pai. Ó Jesus, que orações são aquelas, meu Pai? Que orações poderosas eram aquelas diante de ti, meu Pai? Como aquele homem também, meu Pai, orava. Aquele homem, meu Pai de Deus, orava diante do Senhor. E a história fala, meu Pai, que o céu ficava em silêncio para ouvir as orações, meu Pai, daquele homem, ó Pai querido. Oh, meu Pai,
Ó Jesus, o que esses homens tinham, meu Pai? O que esses homens tinham, meu Pai, que a geração de hoje não tem? Ó meu Pai querido, alevanta, meu Pai, a minha vida, meu Pai. Alevanta a vida deste irmão que está ouvindo estas orações, meu Pai. Ó Jesus, levanta a nossa vida. Ó meu Deus, vá em busca, meu Pai, do pastor Adilson, meu Pai. Visita este homem, ó Pai, visita o teu filho nesta tarde, ó Pai querido. Visita ele, meu Pai, enche ele cada vez mais da presença do Senhor. Enche, ó Pai, este homem cada vez mais, meu Pai, da presença do teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Jesus, de maneira que quando aquele homem pregar, de maneira, meu Pai, que quando o teu filho, meu Pai, abrir a boca, meu Pai, o Senhor fará, meu Pai, grande obra neste lugar, meu Pai. Visita a tua família, visita o pastor Jair, meu Pai. Dá direção para o pastor Jair. Dá sabedoria, meu Pai, para o pastor Jair pastorear as suas ovelhas, meu Pai. Ó, meu Jesus querido. Ó, meu Pai da glória. A tua palavra diz, meu Pai, em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 22. Ali está falando, meu Pai, dos frutos do Espírito, meu Pai. Ó, Jesus querido. Ó, meu Pai querido, o homem, meu Pai, precisa de ter os frutos do Espírito, meu Pai, que é a perseverança, que é o domínio próprio, a ousadia, o amor, meu Pai, e a paz do Senhor. A paz, meu Pai, que excede todo o entendimento humano. Esta mesma paz que o mundo, meu Pai, está à procura e nunca vai achar, meu Pai, porque eles não te conhecem, ó Pai querido. O mundo não te conheceu e não te conhece, ó Pai. Somente, ó Pai, aqueles que um dia reconheceram, meu Pai, os seus pecados, meu Pai, que reconheceram, meu Pai, que são miseráveis pecadores e que precisa, meu Pai, do Senhor. Oh, Jesus querido, somente, meu Pai, estes homens, meu Pai, que reconheceu um dia os teus pecados, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai. Ó Jesus poderoso, a Bíblia diz, meu Pai, que o Senhor, uma certa feita, estava ali, meu Pai, debaixo de uma árvore, meu Pai, e certo homem, meu Pai, ali, chefe, meu Pai, dos fariseus, meu Pai, foi ao seu encontro, e quando o Senhor avistou, meu Pai, este homem, ó Pai, o Senhor dizia para este homem, é necessário que o homem nasça de novo. E aquele homem debatia, meu Pai, não entendia a tua palavra, que era tão profunda, meu Pai, porque o Senhor falava com amor. O Senhor, meu Pai, falava para aquele homem que era que era preciso o homem nascer de novo para ver o reino do céu, meu Pai. Ó Jesus, em Apocalipse, meu Pai, no capítulo 3 e no versículo 20, ó Pai, está dizendo que o Senhor, meu Pai, está à porta, meu Pai, batendo. Ó Jesus, que eu estou à porta batendo. Se você abrir esta porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Ó Jesus, o Senhor está batendo na porta dos corações dos homens nesta tarde, meu Pai. Ele está batendo no seu coração nesta tarde. Abre a porta para o Senhor da glória, e Ele fará uma obra tão grande na tua vida. Ó Jesus, tem compaixão, meu Pai, da nossa vida, meu Pai. Tem misericórdia da vida deste homem, ó Pai querido. Tem compaixão, meu Pai, da vida deste homem, ó Pai. Ó Jesus, tem misericórdia da vida deste homem, ó Pai. Ó Jesus, que o Senhor está batendo na porta e Ele não abre. Amoleça esse coração nesta tarde. Que todos os homens, meu Pai, venham conhecer a Tua palavra. Que todos os homens, meu Pai, nesta tarde, venha, meu Pai, reconhecer as suas misérias, meu Pai. Ó Jesus, converta os corações nesta tarde. Vai visitando aqueles, meu Pai, que estão aflitos,
que estão desesperados, meu Pai, que estão angustiados nesta tarde. O sangue de Jesus Cristo vai repreender, meu Pai, todo mal. Ó Jesus, visita este povo nesta tarde. Visita a Índia, meu Pai. Visita o país da Índia, o país de Angola, meu Pai, o país da África, meu Pai querido. Visita a janela 10x40, que são os países, meu Pai, que ainda não foi alcançado pelo teu nome, meu Pai. Ó Jesus, o homem precisa de sentimentos na sua alma, meu Pai. O homem precisa de verdadeiro sentimento em sua alma para orar pelos perdidos, meu Pai. Porque senão, se ele não tiver os sentimentos do Espírito, meu Pai, ele nunca vai saber o que é orar de verdade, meu Pai. Por isso que o Senhor dizia que o homem não sabe orar. Por isso que o Espírito Santo, meu Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai, intercedendo para a gente orar, meu Pai. Ó Jesus, porque o homem não te conhece, o homem é carnal, o homem é miserável, meu Pai. Ó meu Deus da glória, a sua misericórdia é tão grande. O homem vai ser salvo, meu Pai, pela tua misericórdia, porque ele não para de pecar, meu Pai. O homem não para de pecar diante do céu. O homem não respeita mais o céu, meu Pai. Ó Jesus, a tua palavra diz que nos últimos dias ia chegar uns dias, o tempo, meu Pai, que ia debochar das coisas celestes, meu Pai. Que os homens iam ser, ó Pai, amantes de si mesmo, meu Pai querido. Que os homens iam ser soberbo. Que os homens, meu Pai, iam amar uns aos outros, meu Pai. Ó Jesus, a tua palavra diz que ia chegar o tempo, meu Pai, que os homens iam, ó Pai, iam escarnecer das coisas celestes, meu Pai. Ó Jesus, nós estamos no fim, meu Pai. E ai daqueles, meu Pai, que ficaram nesta terra, meu Pai. Ai daqueles, meu Pai, que ficaram nesta terra, Senhor. Ó Jesus, capacita as nossas vidas nesta noite, nesta tarde, neste dia, para pregar o Evangelho, meu Pai, com poder e autoridade, meu Pai. Como o apóstolo Paulo pregava, ó Pai, quando ele visitava as igrejas, meu Pai, da galáxia, meu Pai. Ele dizia que quando visitava as igrejas, ele pregava com poder e autoridade, meu Pai. Porque palavras por palavras os homens têm, meu Pai. Palavras por palavras não vale nada, meu Pai. Mas o homem tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que conhecer, meu Pai, o homem tem que conhecer o Espírito, meu Pai, no profundo, meu Pai. Ó Jesus, quando o homem conhece o Espírito Santo, quando ele conhece o Espírito, meu Pai, ele muda de vida, ele muda os seus pensamentos, ele muda as suas ações. Ele não quer saber mais nada desta terra, meu Pai. Ele só quer orar diante do Senhor. Ele só quer orar, meu Pai, diante, ó Pai, do Senhor, porque ele sente prazer, meu Pai, em estar contigo. O mundo, meu Pai, já não tem mais prazer. O mundo já não faz mais efeito, meu Pai, para este homem, meu Pai. Porque quando o homem conhece o Senhor Jesus, quando o homem reconhece as suas falhas diante de Deus, meu Pai, ele muda de vida, meu Pai. Ele se transforma, ele muda da água para o vinho, meu Pai. As suas palavras mudam, as suas palavras torpes, aqueles palavrões, meu Pai, aquelas deboche, ele muda as suas palavras. Os seus pensamentos, meu Pai, de sexo, meu Pai, desenfreado, ele muda, meu Pai, porque o Espírito é santo. O Espírito de Deus é santo e é poderoso. Ele é santo, meu Pai, ele é santo. Ele é santo, meu Pai, o Espírito é santo, meu Pai. Ele é tão santo, meu Pai. A tua palavra diz que o Espírito Santo é sensível, meu Pai. Ele é santo e ele é santo, meu Pai.
Ele é santo, meu Pai querido. Tem misericórdia, meu Pai, dos pensamentos, dos sentimentos dos homens, meu Pai. O homem está longe do Senhor. O homem, meu Pai, está a quilômetros, meu Pai, do Senhor. Ó Jesus querido, ó meu Deus, ó Jesus, tenha compaixão, meu Pai. Ó Jesus, tem compaixão. Esta terra, meu Pai, não vai ficar pedra sobre pedra, meu Pai. Ó Jesus, esta terra não vai ficar pedra sobre pedra, meu Pai, porque o Senhor vai destruir, meu Pai, esta terra. O Senhor vai destruir, meu Pai, esta terra, os homens, meu Pai, ímpios, os homens, meu Pai, que não aceitaram o Senhor. O Senhor vai destruir, meu Pai, todos os homens, meu Pai, que não reconheceu, meu Pai, o Senhor como o único e suficiente, meu Pai Salvador. O Senhor vai acabar com esta raça, meu Pai. O Senhor vai destruir os homens com a terra, meu Pai. Os homens que pregavam para eles. Os homens, meu Pai, que pregavam, o Senhor enviava os servos do Senhor para pregar. O Senhor enviava, meu Pai, os servos do Senhor para exortar, para falar que isso estava errado, e eles nunca aceitaram o Senhor, meu Pai. E eles não quis, meu Pai, o sacrifício da cruz do Calvário, meu Pai. Um dia, meu Pai, hoje o Senhor é a nosso advogado, mas um dia o Senhor vai ser juiz, meu Pai, deste povo, meu Pai. O Senhor vai ser juiz, meu Pai, desses homens. A Tua palavra diz, meu Pai, que até os fortes, meu Pai, os grandão, aqueles que batiam no peito, meu Pai, dizia que era alguma coisa, meu Pai, que pensava, meu Pai, que era alguma coisa diante do Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, que os homens, esses poderosos, eles vão bater, meu Pai, joelhos no outro, meu Pai, vão tremer de medo, meu Pai, porque a Tua palavra diz que eles vai dizer, meu Pai, montes, montes, caia sobre a minha cabeça, porque nós não suportamos a glória daqueles que está vindo nas nuvens. Ó Jesus, este dia vai ser tão triste, meu Pai. As grávidas, meu Pai, vai sofrer. A Tua palavra diz sobre as grávidas, meu Pai, que vai sofrer, meu Pai querido. Ó, meu Pai, muitas passagens da Tua palavra nós não entendemos, meu Pai, mas nós mesmo assim nós falamos, porque o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor fala no nosso coração, que é a palavra verdadeira. Ó Jesus, a palavra é a palavra do Senhor, meu Pai. É a palavra, a Tua palavra diz, meu Pai, que tudo vai passar, meu Pai. Somente a Tua palavra que permanecerá para sempre, meu Pai. A Tua palavra permanecerá para sempre, meu Pai. Tudo vai passar, meu Pai. A juventude, aquela juventude, meu Pai, que pensava que era o super-homem, meu Pai, eles um dia vão ficar velhos, meu Pai, e vai ser tarde demais, se eles chegar, meu Pai, a ficar velho, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã, eles não pertencem a nós, meu Pai. Ó Jesus, o Senhor está voltando, meu Pai, nos ares para buscar a igreja do Senhor. Ó Jesus, nesta tarde, meu Pai, nós clamamos para o Senhor. Converta, meu Pai, os corações, meu Pai. Converta, meu Pai, os corações, meu Pai, nesta tarde, meu Pai querido. Converta, levanta aqueles, meu Pai, que estão fracos, meu Pai. Levanta aqueles, meu Pai, que um dia te adorava, mas não consegue mais orar, que não consegue mais, meu Pai, jejuar, que não consegue mais, meu Pai, ler a Tua palavra. Visita eles nesta tarde. Visita os pastores, meu Pai. Visita os missionários. Visita a igreja Deus e Amor. Visita a igreja Assembleia de Deus, a Casa da Bênção. Ó Pai, as igrejas, meu Pai. As igrejas que somos nós, meu Pai. Os templos, meu Pai, que nós congregamos. Ó Jesus, a igreja somos nós, meu Pai. Visita, meu Pai, a África, a Angola, meu Pai. O país, meu Pai, de Israel. Visita, porque a Tua palavra diz que nós temos que orar por Israel, meu Pai. Visita Israel nesta tarde, ó Pai. Visita os irmãos na fé, meu Pai. Visita o irmão José,
O irmão José, meu Pai, levanta ele mesmo para pregar, levanta ele mesmo para fazer a diferença na terra, meu Pai. Ó Jesus, dá poder para o irmão José, dá poder para o irmão José pregar, meu Pai. Dá poder para o irmão José pregar, meu Pai, nesta tarde, de maneira, meu Pai, que quando ele pregar, meu Pai, ó Jesus, o Senhor varrer, meu Pai, estes homens desta igreja, meu Pai. O Senhor varrer, meu Pai, este povo, meu Pai, desta congregação, meu Pai. Levanta, meu Pai, o irmão Rodrigo, meu Pai, levanta eles, levanta este irmão, congrega, meu Pai, ajuda ele, levanta este irmão, meu Pai, na fé, meu Pai. Levanta ele, ó Pai querido, levanta ele, levanta os irmãos, meu Pai. Visita o irmão o Luizinho, meu Pai, que está afastado da Tua presença. Visita, meu Pai, os presos, meu Pai. Visita os presos encarcerados pelas correntes espirituais, meu Pai. Ó Jesus, vai repreendendo todo o mal, vai queimando, vai repreendendo nesta tarde, meu Pai, as forças, meu Pai, das trevas, meu Pai. Ó Jesus, Satanás tenta, mas ele não tem poder, meu Pai querido. O diabo tenta, mas não tem poder, meu Pai. Satanás tenta, mas não tem poder, meu Pai, contra os teus servos, meu Pai querido, porque o Senhor, meu Pai, é fiel. O Senhor é fiel, meu Pai, para com a tua igreja, meu Pai. O Senhor é fiel, meu Pai, para com a tua igreja, meu Pai. Levanta, meu Pai, esses irmãos nesta tarde. Levanta eles, meu Pai, na fé. Levanta eles, meu Pai, na fé. Como o Senhor levantou Mude, meu Pai, para orar, meu Pai, naquela cabana, meu Pai, na madrugada, meu Pai. Ele clamava para o Senhor. Ele clamava continuamente para o Senhor encher ele do Espírito, meu Pai. Ele clamava para o Senhor, encher ele, meu Pai, do Espírito do Senhor, meu Pai. Ele clamava, meu Pai, naquela cabana, na madrugada, meu Pai. Mas a história, meu Pai, fala que de repente, ó Pai querido, ele sentiu, meu Pai, uma mão tocando, meu Pai, em seu ombro, meu Pai. Ó Jesus, a história não fala, meu Pai, mas aquele homem sentiu algo indescritível que a terra, meu Pai, palavras humanas não pode descrever o que aquele homem sentiu quando o Senhor Jesus tocou em seu ombro, meu Pai. Ele falou para ti, Senhor, ó Jesus, Senhor, retira a tua mão, meu Pai, do meu ombro, ó Pai querido, porque senão eu morrerei de tanto amor na minha alma. Ó Jesus, ele teve que pedir para ti, meu Pai, te retirar a tua mão do teu ombro, porque senão ele ia morrer, meu Pai. Ele ia explodir de tanto amor no seu coração, meu Pai. Ó Jesus, o Senhor é sem palavras. Nós não temos palavras para descrever, meu Pai, a lindeza, a soberania que o Senhor é, meu Pai. A grandeza, a majestade que o Senhor é, Espírito Santo. Ó Senhor da glória, Senhor Jesus Cristo, nesta tarde nós agradecemos, meu Pai, pelo sacrifício, meu Pai, da cruz do Calvário. Paulo, meu Pai, nunca esquecia dessa frase. Ele sempre orava, ele dizia em suas orações, ele lembrava, meu Pai, das dificuldades, ele passava as suas batalhas, meu Pai. Ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu consigo, este eu faço. E ele dizia, e ele lembrava, mas ele lembrava, meu Pai, ele lembrava da tua palavra. Ele dizia em tuas palavras, mas graças ao sacrifício da cruz do Calvário, ele lembrava, meu Pai, do sacrifício da cruz do Calvário que libertou os homens, meu Pai, da terra, que libertou, meu Pai, os homens do cativeiro, meu Pai, que libertou, meu Pai, os homens do inferno, meu Pai, porque os homens eram condenados, os homens estavam condenados à perdição, os homens, meu Pai, estava condenado, meu Pai, à perdição eterna, meu Pai. E ele lembrava, mas graças ao sacrifício da cruz do Calvário, ó Jesus querido,
Levanta a minha vida, meu Pai, me dê o espírito de oração, derrama o espírito da súplica sobre as nossas vidas nesta tarde, para nós orarmos, meu Pai, para nós clamarmos ao Senhor, para nós clamarmos de joelhos, para nós clamarmos para o Senhor, para nós joelharmos e reconhecer as nossas misérias, as nossas falhas, as nossas misérias, nossas desgraças, meu Pai. Ó Jesus, porque o homem é miserável, desgraçado, meu Pai, diante do Senhor. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro, que todo homem é falho, todo homem é pecador diante do Senhor, meu Pai. Ó Jesus da glória, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é santa. O Senhor é santo demais para mim, meu Pai. O Senhor é santo, meu Pai. Todos os homens são pecadores diante do Senhor, até aqueles, meu Pai, que estão na barriga das mulheres, meu Pai, até aqueles que ainda vão nascer são pecadores diante do Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, meu Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é santíssimo. Ó Jesus da glória, os homens estão perdidos, meu Pai, os homens estão perdidos, ó Pai da glória, os homens estão perdidos, se não arrependeres dos seus pecados, meu Pai. Ó Jesus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para libertar os homens do cativeiro, meu Pai. O Senhor é poderoso para desfazer, ó Pai, as obras de macumba nessa tarde, ó Pai querido. O Senhor tem poder, o Senhor é poderoso. Vai, meu Pai, vai repreendendo as obras do mal. Vai queimando, meu Pai, toda a obra satânica. Vai repreendendo as forças das trevas, meu Pai. Queima, meu Pai, as obras de macumba. Queima, meu Pai, as obras de macumba, este homem, meu Pai, que não consegue, meu Pai, ó Pai, que não consegue, ó Pai, que está perdendo o seu casamento, este moço que não consegue, meu Pai, encontrar a sua parceira, vai queimando, vai destruindo essa obra do diabo, porque Satanás, ele não quer, meu Pai, que o homem constitua uma família, meu Pai. Visita a irmã Jacineide, meu Pai, a sua filha, a Jacineide, meu Pai, que eu conversava com ela. Visita ela, a sua família também, meu Pai. Ó, visita a nega, meu Pai, visita a neguinha, meu Pai. Visita ela nesta tarde, dê coragem, dê força para ela, meu Pai, vencer, meu Pai querido. Ó, Jesus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso para desfazer as obras do mal. Ó, Jesus, quando eu lembro, meu Pai, daquela vez, meu Pai, que eu estava diante do Senhor, em oração, meu Pai, que eu fui me alimentar, meu Pai, que eu fui almoçar, e de repente, meu Pai, que eu vou levar o prato para a cozinha, o Senhor envia, meu Pai, uma criança, meu Pai, de 3 anos. E o Senhor, meu Pai, falou na boca daquela criança, usando um anjo, para falar para mim: levarei-vos para o céu. Aquela criança, meu Pai, falava para mim: levarei-vos para o céu. Levarei-vos para o céu. Levarei-vos para o céu. Ó Jesus, aquele dia, meu Pai, nunca poderei esquecer, meu Pai. Eu não aguentei, meu Pai, chorei diante do Senhor, porque eu vi o anjo, meu Pai, do Senhor falando na boca daquela criança, meu Pai. Ó Jesus querido, o amor do Senhor é indescritível. O homem só poderá converter, meu Pai, diante do teu amor, meu Pai. As maldades, meu Pai, não pode converter o homem. Ó Jesus, somente o teu amor, meu Pai, somente o amor de Cristo pode converter o coração do homem, o coração mais duro, meu Pai. O Senhor é poderoso para amolecer este coração nesta tarde, ó Pai querido. Ó Jesus, o Senhor é tão grande, meu Pai. Todo o poder está em tuas mãos. Todo o poder, meu Pai, está em tuas mãos. Visita as almas, meu Pai, salva as almas perdidas nesta tarde, ó Pai. Visita os hospitais, aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão, meu Pai, afadigados, aqueles que estão à beira da morte. Repreende esse espírito, meu Pai, da morte, meu Pai. Esse espírito da morte, meu Pai, que está na beira desta cama.
Sai, capeta do inferno, o sangue de Cristo te queima, diabo. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Sai, solta esta vida nesta tarde. O sangue de Jesus te queima, capeta do inferno. Visita os hospitais, meu Pai. Repreenda o espírito da pomba gira, meu Pai, que persegue os teus servos. Repreenda, meu Pai querido, esse espírito satânico, meu Pai, que persegue as nossas vidas, que persegue as tuas servas, meu Pai, que persegue as nossas vidas, meu Pai. Repreenda nesta tarde este espírito demoníaco, meu Pai querido. Vai dando saúde, meu Pai, para o teu povo. Vai dando saúde, ó Pai, para o teu povo. Vai dando saúde, vai curando este corpo, vai curando a AIDS, curando o câncer. Repreenda esta AIDS, este câncer, meu Pai, neste corpo. Ó Jesus querido, o Senhor não tem prazer, meu Pai, nessas coisas. O Senhor não tem prazer, meu Pai, nessas doenças, meu Pai. O Senhor é a vida, o Senhor é a paz, o Senhor é a esperança, o Senhor é a vida, meu Pai. O Senhor quer dar a vida para o homem, o Senhor quer dar esperança, meu Pai, para o homem. O Senhor quer dar esperança, o Senhor quer dar paz, o Senhor quer dar a vida, meu Pai. Ó Jesus, levanta nesta tarde, meu Pai, obreiros aprovados para pregar a Tua palavra, para levar o evangelho verdadeiro, para pregar, meu Pai, sem medo, meu Pai, de bigode, meu Pai, sem medo, meu Pai, dos homens, para falar a verdade, meu Pai. Para falar, meu Pai, a verdade, para falar, meu Pai, contra o pecado, meu Pai. Ó Jesus poderoso, aí, meu Pai, na glória não vai entrar, meu Pai, sensualidade, meu Pai. Ó Jesus, visita as tuas servas, meu Pai. Não deixa Satanás enganar elas, não, meu Pai. Com essas roupas, meu Pai, indecentes, com essas roupas, meu Pai, sensuais, meu Pai, com essas roupas, meu Pai, transparentes, com esses decotes, meu Pai. Não deixa Satanás enganar, meu Pai, as tuas servas. Não, meu Pai, não permita, meu Pai, repreenda este espírito satânico, meu Pai, este espírito, meu Pai, que deixa as mulheres, meu Pai, sensuais. Não permita que Satanás engane esta alma, meu Pai. Não permita que o diabo engane esta alma, meu Pai. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Cristo te queima nesta tarde. Ó, meu Pai, visita a irmã Socorro, a irmã Marisol, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, os pastores, os missionários que estão no campo, visita, meu Pai, nesta tarde, levanta obreiros cheios do Espírito Santo para pregar, meu Pai, a palavra com poder, meu Pai, para ganhar as vidas, meu Pai querido, para ganhar as vidas que estão perecendo, para ganhar as vidas. Repreenda o falso profeta na igreja, no meio da igreja, meu Pai. Repreenda esses falsos mestres que prega, que está enganando as almas perdidas, meu Pai. Vai repreendendo esses demônios, meu Pai, nesta tarde. E me levanta para pregar, me levanta para pregar, me levanta para pregar. Levanta este mão para fazer a diferença, para pregar, meu Pai, a verdade, para pregar a verdade sem medo, meu Pai querido. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem compaixão da nossa vida, meu Pai querido. Tem misericórdia de nós nesta tarde, meu Pai. Ó Jesus poderoso. O Senhor é tão bom, meu Pai. O Senhor é tão bom, meu Pai. O Senhor é tão poderoso. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, meu Pai, que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos pelo fogo, meu Pai. Ó, meu Jesus da glória, o homem, meu Pai, não tem conhecimento do perigo que estás passando, meu Pai. Ó, meu Deus, levanta homens, meu Pai, com amor, meu Pai. Levanta homens com amor na alma, com o coração voltado para a Tua palavra, meu Pai. Ó Jesus, levanta homens cheios do Teu Espírito, meu Pai, para pregar. O Senhor, meu Pai, nunca mudou, meu Pai. É os homens que mudaram, Senhor. Mas ainda tem aqueles homens que têm sede em Ti, meu Pai. Ainda, meu Pai, tem aqueles homens que têm sede na Tua palavra, meu Pai. Ó Jesus, separa as nossas vidas
para levar o Evangelho nos quatro cantos do mundo, meu Pai. Separa as nossas vidas, meu Pai, como o Senhor separou grandes homens, meu Pai, do passado, meu Pai. Grandes homens, meu Pai, que foi cheios do Teu Espírito Santo. Ó, meu Deus, como este homem, meu Pai, que orava, e a história diz que o céu ficava em silêncio, ó Pai, para ouvir as suas orações. Ó, Jesus querido, como Moisés, meu Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, falava com ele cara a cara. Ó, meu Pai, que homens extraordinários, meu Pai, como Josué, meu Pai, que orou e o céu parou, meu Pai, e o sol, meu Pai, parou por alguns minutos, meu Pai. Que homens, meu Pai, extraordinários são esses, meu Pai. Ó Jesus da glória, ó meu Deus, como Paulo, meu Pai, que viu coisas, meu Pai, no terceiro céu insondáveis, que ele não pôde, meu Pai, deixar escrito para nós, meu Pai, porque senão ia confundir as mentes, meu Pai, humanas, porque eram tão fortes, meu Pai. Ó Jesus, que céu maravilhoso é esse, ó Pai, que um dia nós vamos entrar, meu Pai. Ó Jesus, me ajuda a levar pessoas, ajuda esse irmão a levar pessoas para a glória, meu Pai. Ajuda, meu Pai, nós levarmos, meu Pai, pessoas para a glória do Senhor. Ó Jesus, que maravilha é servir o Senhor, meu Pai. Visita a irmã Edilza, meu Pai, o pastor Marcos, do grupo Cristo és a Salvação. Visita a sua família, visita, meu Pai. Ó Jesus, a minha família, visita a minha família, meu Pai, o meu Pai. Visita, meu Pai, as almas nesta tarde, ó Pai. Visita a nega, meu Pai, a irmã Jacineide. Visita ela, meu Pai. Tu sabes, meu Pai, que eu gosto dela, meu Pai, e vou orar sempre por ela, meu Pai querido. Levanta ela, Jesus querido. Levanta ela, meu Pai, na Tua presença. Ajuda ela, meu Pai, nas suas dificuldades, meu Pai. Ajuda ela mesmo, ó Jesus poderoso. Que maravilha, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por esta rica oportunidade. Nós te louvamos, nós te louvamos nesta tarde, meu Pai. Nós te damos glória nesta tarde, por esta rica oportunidade, meu Pai. Ó Jesus da glória, nós te damos louvor, meu Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, meu Pai, de toda glória, Senhor. Ó Jesus poderoso, nós te damos louvor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Amém.